Vamos lá, é de arrepiar o que eu tenho aqui para divulgar para vocês com exclusividade no canal, direto no assunto. Fábio Alvarenga atualizando aqui hoje, dia 2/11 de 2025, e vamos aqui trazer um assunto aprofundado para atualizar vocês dentro do fato, para que não haja dúvidas das veracidades das informações aqui ditas e averiguada a fundo. Eu quero que você olhe aí na sua tela que a fonte corre a todo momento. Um outro detalhe importante chegou a hora de mostrar para vocês o que foi aberto de fato em uma caixa preta misteriosa entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos após a mega operação do Rio de Janeiro. Então, gente, é assunto de exclusividade de última hora, e a única coisa que eu peço para você, ajude o nosso canal compartilhando os nossos vídeos, fazendo o seu comentário, porque aqui vocês sabem que a notícia é em primeira mão. Escute só. Parece que essa tal amizade, parceria, quase um casamento, que a imprensa estava divulgando aí nas redes sociais entre Lula e Trump. E não é bem isso que estão falando por aí. Lembrando, Lula pegou um avião, viajou 24 horas para encontrar com Trump lá na Malásia, porque ele não queria encontrar com Trump na Casa Branca. O povão não é bobo. O recado das ruas é simples, direto e sem maquiagem. Quem tem cargo alto aguenta crítica. Quem usa a caneta respeita a Constituição. E quem governa trabalha para a maioria, não para a bolha. Porque no fim do dia, o que alimenta o Brasil não é silêncio. É verdade dita na lata. Antes de mais nada, vou trazer informação nova, checada e atualizadas nesse domingo, para você ter uma matéria completa, pé no chão e com cara de bastidor, que o povo entende sem enrolação. Em fins de outubro de 2025, o Ministério Público Federal denunciou o advogado pernambucano Thomas Crisóstomo por injúria, depois de ele ter se referido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ex-presidiário em uma postagem de 2023. A denúncia veio após inquérito da Polícia Federal aberto com autorização do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o advogado recusou o acordo de não persecução penal, o tal do ANPEP, aquele ajuste para encerrar o caso sem julgamento. Pois bem, vamos ao que interessa, explicando sem juridiquês e com os fatos no lugar. O centro da confusão é um post de rede social que juntou provocação política com memória recente do país. Lula, de fato, foi preso em 2018 e ficou preso por mais de 500 dias até novembro de 2019. Depois, em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações por incompetência territorial da vara que cuidava dos processos, e com o tempo correndo, aquilo tudo não recomeçou do zero, prescreveu. A Procuradoria diz que chamar o presidente de ex-presidiário nessas circunstâncias não seria uma descrição neutra, mas uma ofensa à honra subjetiva, com o agravante de ter sido feita em rede social e contra a autoridade máxima do Executivo. O advogado rebate que estava no exercício da crítica política e historiográfica, que quem foi preso foi presidiário, quem não está mais preso é ex, e que criminalizar o registro do passado vira censura disfarçada. O que turbinou a polêmica não foi só a denúncia, mas o caminho institucional percorrido: ofício, despacho, inquérito da Polícia Federal, parecer do Ministério Público Federal, proposta de acordo rejeitada e denúncia oferecida. A coluna Painel da Folha de São Paulo informou que houve despacho do ministro Ricardo Lewandowski pedindo apuração à Polícia Federal sobre eventual crime contra a honra nas postagens, e a Gazeta do Povo detalhou a cronologia e a rejeição do acordo pelo advogado. A partir daí, surgiram duas leituras que correm paralelas pelas redes, uma gritando liberdade de expressão, outra invocando proteção da honra da autoridade pública. Só que o pano de fundo ficou mais pesado porque este caso não está isolado. O Brasil atravessa uma fase de atrito com os Estados Unidos, e o termômetro disso são as tais sobretaxas de importação e sanções individuais. Em julho de 2025, a Casa Branca baixou uma ordem executiva, aplicando uma tarifa adicional que, na ponta do lápis, chega a 50% sobre um pedaço relevante das exportações brasileiras. O próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços publicou nota oficial esmiuçando a conta.
Algo como pouco mais de 1/3 das vendas do Brasil para os Estados Unidos ficou sob a lâmina dos 50%, enquanto perto de quase metade, em linha com pouco menos de metade, foi excluída do tarifaço, e o restante já estava em regimes de segurança nacional da legislação americana, aqueles da seção 232 que valem para todo mundo, com alíquotas específicas para aço, alumínio, cobre, automóveis e autopeças. Em bom português, não foi canetada cega em tudo, mas o estrago existe, é grande e respinga na indústria, no agro e na logística. E não parou por aí. Em julho, Washington acionou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes por supostas violações de direitos humanos relacionadas a prisões arbitrárias e atropelos de garantias processuais. A checagem da agência France Presse confirmou essa sanção e apontou que houve também suspensão de vistos de outros ministros, com novos desdobramentos em setembro envolvendo familiares. Ou seja, a temperatura diplomática subiu de verdade e com papel passado. No meio desse caldeirão, Lula e Donald Trump se encontraram em Kuala Lumpur, na Malásia, no fim de outubro, num papo de quase 1 hora, com aceno público de que haveria clima para negociar um degelo. O Planalto falou em conversa positiva, a imprensa americana destacou que se abriu uma janela para discutir tarifas e ficou combinado, pelo menos no discurso, que a turma técnica dos dois lados seguiria conversando. Só que foto sorrindo não paga conta e não salva contrato de exportação travado por sobretaxa. Daí a esquizofrenia do dia a dia. A moeda dá uma firmada, a bolsa dá um salto com os otimistas se agarrando na imagem do aperto de mãos, enquanto quem vive de vender para os Estados Unidos amarga a previsão de queda nas vendas e renegocia frete, seguro e preço. Esse é o contexto real que ajuda a entender por que um caso criminal envolvendo um post vira pauta nacional. Quando o clima político está tenso e a economia sente, o país fica com nervo à flor da pele e qualquer faísca vira incêndio. Do lado jurídico, vale muito a pena destrinchar a confusão para o leitor comum não ser feito de bobo. Injúria é o crime de ofender a dignidade ou o decoro de alguém. Difamação é atribuir fato ofensivo à reputação. Calúnia é acusar falsamente alguém de crime. A Procuradoria está dizendo que chamar de ex-presidiário não foi um mero uso de palavra do dicionário, mas um carimbo depreciativo com intenção de humilhar. Já a defesa empunha 2 bandeiras: a da verdade histórica, a pessoa efetivamente esteve presa, e a da liberdade de expressão reforçada pelo caráter público do mandatário, que teria guarda-roupa mais largo para aguentar tranco retórico. Em democracias maduras, há uma régua. A crítica a agente público merece proteção mais elástica, mas xingamento puro e simples não vira opinião, só porque foi dito no calor do debate. Onde a corda arrebenta. No detalhe, no contexto, no conjunto das palavras, no propósito. Por isso, o caso é bom de acompanhar nos autos, sem torcida organizada. Agora, há um ponto incontornável. Movimentar a máquina inteira do Estado para examinar uma postagem singela de rede social exige critério redobrado, sob risco de transformar a justiça em palco para disputa de narrativa e intimidar o cidadão comum. E aqui pesa o debate sobre prioridade. O Brasil inteiro viu, em sequência, o noticiário de operações policiais gigantescas no Rio de Janeiro, a tragédia cotidiana de territórios dominados por facções e milícias, e uma crise orçamentária que vive pedindo aperto de cinto. Aí salta aos olhos, para o povão que rala no ônibus e para o empresário que fecha a folha de pagamento, quando um inquérito nasce em gabinete ministerial por conta de um post e chega à denúncia. Não é dizer que crime contra a honra deve ser ignorado. É cobrar coerência. Se a regra vale para todo mundo, que seja exercida sem parecer seletiva, sem cara de trucar adversário político no tapetão penal. A isso se soma um tipo de fadiga coletiva com a polícia da palavra, que a internet acentuou. Hoje, cada um tem um megafone no bolso. Isso aumenta o risco de abuso verbal? Aumenta, mas também multiplica a vigilância pública e o contraditório, que são antídotos democráticos naturais. Transformar em caso criminal o que poderia ser tratado na esfera civil, com direito de resposta e eventual indenização, é um atalho perigoso, ainda mais quando o alvo é crítica a gente poderosa. No tabuleiro geopolítico, a coisa é igualmente enroscada. O tarifaço americano não é uma abstração. O governo brasileiro tentou amortecer inventando linhas de crédito, compensações e empurrando o discurso de que é por pouco tempo. A imprensa internacional estimou o impacto negativo no crescimento até o ano seguinte, ainda que modesto na somatória do produto interno bruto,
o que não consola quem opera com margens apertadas e já viu o contrato minguar. E as sanções pessoais, do tipo Magnitsky, são recado duro porque travam direitos de ir e vir, congelam ativos, colam rótulo em nomes que representam instituições. Para desfazer esse nó, a conversa de alto nível é necessária, sem falso moralismo. Quem tem caneta forte precisa decidir. Quer virar a página? Então, apresenta sinais claros de que respeita a liberdade de expressão, devido ao processo legal e regras do jogo, e cobra reciprocidade. Se a linha de defesa for "a justiça é independente", ótimo, que seja, mas o Poder Executivo pode apoiar, politicamente, ajustes legislativos que reduzam brechas de tipificações mal formuladas e desencorajem alongar processos penais por fala. Gente séria do direito penal tem proposto calibragens minimalistas. Deixar cristalino na lei que golpe de Estado exige violência real com arma de fogo, explosivo ou aparato bélico, por exemplo, para não confundir vandalismo com quartelada. Do mesmo jeito, dá para lapidar os crimes contra a honra para distinguir ataque pessoal gratuito de crítica política ácida, dura, mas protegida. É assim que país adulto faz, menos palco, mais técnica. Voltando ao caso do advogado, há um detalhe importante. Ele recusou o acordo de não persecução penal, que em geral exige reconhecer culpa e cumprir condições, e preferiu brigar na justiça para afirmar tese de liberdade de expressão. Isso é aposta alta. Se perder, vira símbolo do que os críticos chamam de estado punitivista da palavra. Se ganhar, firma um precedente a favor de chamar o passado pelo nome, sem medo de algema retórica. Em qualquer dos casos, o mundo vai olhar. E aí entra uma ironia da história. O Brasil quer derrubar as sobretaxas e acalmar o humor de quem segura o porrete das sanções lá fora. Que argumento pesa mais numa mesa dura de negociação? Uma democracia que aguenta crítica, investiga crime sério com foco e proporcionalidade, ou um país que empilha processo criminal em cima de poste? A imagem internacional não se muda com release, muda com gesto concreto. Quem está no andar de cima precisa entender que a fatura das escolhas chega para quem produz, transporta, vende e compra. O povo sente no preço do frete, no valor do seguro, no prazo do pedido, na fila da exportação que não fecha, no turno que é cortado, no salário que não vem. E quando vê a caneta do Estado mirar um tweet enquanto o morro ferve, cresce a sensação de que as prioridades estão ao contrário. Falar claro nunca foi crime. Ofensa, calúnia, difamação. Isso tem lei, faz tempo. O desafio é não esticar a corda para transformar desaforo em algema. É separar casca de ovo do omelete. E é reconectar justiça com senso comum sem ceder ao linchamento moral ou ao vale tudo. No fim das contas, dá para resumir o recado num português que qualquer um entende. Quem tem cargo grande tem pele grossa por obrigação. Quem tem farda e toga tem de ter régua reta. Quem manda na economia precisa parar de acreditar que foto bonita derruba tarifa feia. E nós, do lado de cá, precisamos manter os olhos abertos. Criticar governo é um direito sagrado. Xingar por xingar é feio e inútil. Criminalizar crítica é remédio que vira veneno. O caso do ex-presidiário bota um espelho na frente do país e pergunta: a gente quer uma democracia que ensina pelo exemplo ou uma que cala pela força? Se a primeira opção for verdadeira, o caminho é simples. Não é fácil, mas é simples. Processo penal só para o que é grave de verdade, política pública para o que sangra de verdade e liberdade de expressão para o que incomoda de verdade. O resto é ruído que a história, mais cedo ou mais tarde, trata de varrer. E enquanto as conversas entre Brasil e Estados Unidos seguem no plano técnico, sem prometer milagre de um dia para o outro, vale repetir algo que o mercado sabe e a política precisa aprender. Confiança se ganha em parcelas, com previsibilidade, coerência e respeito às regras. Não existe atalho de marketing que dure mais do que meia manchete. Nas próximas semanas, será possível medir se as promessas feitas no encontro da Malásia vão virar algum alívio concreto no comércio bilateral e nas sanções pessoais. Já no fronte interno, caberá à Justiça dar a palavra final sobre o caso do advogado. Seja qual for o desfecho, que sirva para reafirmar um princípio básico. O Estado existe para proteger a liberdade, não para tutelá-la pelo medo. Se o Brasil quer mesmo se livrar do tarifaço, reconquistar crédito e pacificar a política, precisa começar pelo óbvio que o povo repete há décadas. Prioridade para o que importa, regra clara para todo mundo e respeito à crítica. Doa a quem doer.